Olá, amados irmãos, sejam bem-vindos a esses canais de evangelização. O evangelho deste sábado, hoje a igreja celebra o dia de São Francisco Xavier. Conheça um pouquinho a história, espere aí, fique aí para você escutar a história belíssima de São Francisco. O evangelho de hoje é Mateus capítulo 9, versículo de 35 a 38, depois capítulo 10, versículo 1, de 6 a 8 também. Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinava nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todo o mal e todas as enfermidades. Vendo a multidão, ficou tomado de compaixão, porque estava enfraquecida e abatida como ovelha sem pastor. Disse então aos seus discípulos: a messe é grande e poucos são os operários. Pedi, pois, ao Senhor da messe que enviei operários para a sua messe. Capítulo 10, versículo 1. Jesus reuniu 12 discípulos, conferiu-lhes o poder de expulsar os espíritos imundos e de curar todo o mal e toda a enfermidade. Versículo 6. Ide antes as ovelhas que se perderam da casa de Israel. Por onde andardes, anunciai que o reino de Deus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. Recebeste graça e de graça dai. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs que me acompanhem pelas redes sociais, a você com muito carinho me acompanhe pela Rádio Alternativa FM da cidade de Guaíra, Rádio Vida Nova FM aqui da nossa cidade de Franca. Seja bem-vindo a este canal de evangelização, é uma alegria ter vocês aqui. Deus abençoe grandemente a sua vida. Hoje, sábado, dia de São Francisco Xavier. São Francisco, um jovem de uma família rica. Os pais de Francisco queriam dar uma vida de luxo para ele. Foi então que colocaram ele numa faculdade para estudar lá em Paris. Então lá ele estudando, se aprofundou em filosofia, conheceu um aluno que era um pouco mais velho do que ele. E gostava muito de ouvir esse aluno, que era um aluno muito inteligente. Sabe quem era esse aluno? Nada mais que Santo Inácio de Loyola. Isso mesmo, Inácio de Loyola então evangeliza Francisco, começa a falar de Deus para ele, para toda a sala. Então Inácio de Loyola queria arrumar um companheiro para iniciar uma missão em peregrinação pelo mundo. Então encontrou em Francisco esse amigo. Então os dois partiram, pegaram um navio para evangelizar na Índia, ficaram num navio continha 900 pessoas, um ano de missão, foram para a Índia pregavam em todos os lugares. Inácio de Loyola, São Francisco Xavier. Foi então dessas missões. Francisco adoeceu com uma febre forte e veio a óbito. Então, essa é uma pequena história de São Francisco Xavier, que doou, depois que conheceu esse Jesus através de Santo Inácio de Loyola, doou a sua vida pelos pobres. Os últimos minutos, os últimos anos da vida de São Francisco Xavier foi cuidando dos leprosos, cuidando dos pobres. Que ele possa nos ensinar a dedicar também a nossa vida pela igreja e pelos outros. São Francisco de Xavier, rogai por nós. E o evangelho de hoje, Jesus então tem compaixão do povo, envia os discípulos para pregar. Repare que Jesus teve compaixão porque sentiu que o povo estava como ovelha abatida, sem pastor. Então foi aonde que Jesus então curou muitas pessoas, libertou muitas pessoas, restaurou muitas famílias. E logo em seguida ele designou discípulos para pregar por todos os lugares. Foi onde os discípulos falavam assim, ó. Ele disse, deu essa ordem para os discípulos: por onde andar, anunciai que o reino de Deus está próximo. Curai os doentes, expulsai os demônios. Recebeste graça e dai também de graça. Então essa foi a ordem de Jesus para os discípulos. Pregar o evangelho, curar todos, libertar todas as famílias, todos os cativos. Então essa foi a missão dos apóstolos, essa foi a missão dos mártires, dos santos, essa foi a missão de modo particular de São Francisco Xavier. Falou de Deus para todas as pessoas. Hoje é a nossa missão, meu irmão. Você não pode ter medo de falar de Deus para as pessoas no seu trabalho, na sua casa,
por onde você for, nas redes sociais, fale de Deus, viva o que Deus pede, espalhe esse amor de Jesus Cristo, libertador, para todas as pessoas que atravessarem o seu caminho. Deus abençoe, que você tenha um santo e abençoado final de semana. Eu volto amanhã domingo, se Deus assim nos permitir. Que a graça e a paz de Deus seja no seu coração. Paz e bem, você já sabe. Não se esqueça de compartilhar.